Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos ao canal Estante de Crimes. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para me ajudar no engajamento. E bora lá começar o caso de hoje. It's an addiction, it's a drug. I would rather do that than do drugs. I'd rather do that than have sex with the beautifulest woman in the world. I don't care if you're a lawyer, I don't care if you're a teacher, I don't care if you're a gang member, I don't care if you're my brother or sister, I don't care if you're whoever, it's self-gratification. Jamie Osuna, ele nasceu no dia 7 de março de 1988. E eu vou voltar um pouquinho sobre o passado dele para que vocês possam entender um pouco melhor o caso. Ele morava na cidade de Bakersfield, na Califórnia, junto com a sua mãe Michelle. A sua mãe Michelle, ela ficou grávida quando ela tinha 19 anos e o pai do Jamie tinha 20 anos de idade. O pai do Jamie tem nome desconhecido, ninguém sabe quem foi, você não encontra informações sobre o pai dele em nenhuma fonte de pesquisa, apenas que ele era um homem extremamente agressivo. A Michelle, a mãe do James, ela se casou com ele mesmo assim, porque ela achou que como ela estava grávida, talvez ele se tornasse uma pessoa melhor. Mas conforme foi passando o tempo, as coisas foram só piorando. Um mês antes do Jamie nascer, o pai dele deu um chute tão agressivo na barriga da Michelle que chegou a machucar o Jamie fisicamente. Ela ficou tão machucada e o bebê dentro da barriga dela ficou tão machucada também que quando ela foi fazer uma ultrassonografia, ela viu que o bebê tinha machucado essa parte do rosto e quando ele nasceu com uma falha na sua orelha. Se você pegar para ver fotos dele mais de perto, você consegue identificar esse problema que ele nasceu na sua orelha. Eles ficaram juntos por um tempo e ela teve outro filho com esse homem, mas ela não aguentou os abusos eram constantes e cada vez piores, até que ela então decidiu se divorciar dele e seguir com a vida dela. Porém, não demorou muito tempo para ela conhecer outro homem. O nome desse homem, ele se chamava Jeff. Ele também não era uma pessoa que era flor que se cheira. Quando o pai do Jamie descobriu que a sua ex-mulher tinha arrumado uma pessoa nova, ele foi até esse Jeff, quis tirar satisfação com esse homem e chegou a colocar uma faca em sua garganta. Foi quando ele foi preso, e quando ele foi preso, a Michelle, ela teve um grande alívio na sua vida, quando ela achou que ela finalmente poderia seguir em frente, já que o pai dos filhos dela estavam presos e ela poderia viver mais tranquila com seu novo namorado. Não demorou muito para que ela se casasse com esse tal de Jeff e ela levou os dois filhos junto com ela para ir viver junto com ele. E conforme foi passando o tempo, eles foi passando por muitas dificuldades financeiras, mas o maior dos problemas da Michelle não era nem o dinheiro e sim outra coisa. O Jeff, ele não gostava dos filhos da Michelle, que era o Jamie e o irmão dele. Então assim, ele começou a se tornar um padrasto extremamente abusivo e uma pessoa horrível para as crianças. Considerando o fato que a Michelle, ela tinha acabado de sair de uma relação abusiva e acabou conhecendo uma pessoa que vocês vão entender melhor, não era boa pessoa tão assim. Para vocês que eu fiz um pequeno resumo assim, pequeno sobre a primeira parte da vida do Jamie e a partir de agora o caso vai ficar bem pesado. Como eu falei para vocês, o Jeff não gostava dos filhos da Michelle. Certa vez eles foram fazer uma viagem em família e o Jamie era muito criança e ele começou a chorar no banco de trás do carro. E o Jeff, ele começou a ficar extremamente estressado porque o Jamie tava chorando. Ele começou a pedir pra parar porque tava ficando muito bravo. Quando ele, com o carro em movimento, ele pegou e deu um soco na criança, jogando o Jamie pra fora do carro pela janela. Ou seja, uma criança, ele tava na cadeirinha de bebê. Ele deu um empurro tão forte que ele chegou a ir pra fora do carro. Ninguém sabe como ele sobreviveu, mas ele ficou assim muito mal. Tanto que ele teve sérios problemas cerebrais e que influenciou muito esses problemas posteriormente na sua vida. O Jeff também chegou a esfaquear o irmão mais velho de Jamie. Então o irmão mais velho de Jamie foi morar com os seus avós. Conforme foi passando o tempo, as coisas foram acontecendo. E o Jeff, ele era sempre abusivo com o Jamie. De acordo com as fontes de pesquisa, o Jamie orava a Deus pedindo para que ele pudesse também ir morar com seus avós, porque o seu irmão vivia muito bem com os seus avós. E assim, a Michelle, ela não contente, né, de ver o Jeff abusando do seu filho, como ela decidiu ter o que com
ele mais filhos. Ele era um excelente pai, ele amava os seus filhos, ele tratava os seus filhos muito bem, mas o Jamie ele tratava muito mal. Ele dava comida para os seus filhos na mesa e fazia o Jamie ficar olhando, não dava comida pro Jamie. Quando dava comida pro Jamie, fazia ele comer no chão como um cachorrinho, tirava a roupa do Jamie, fazia o Jamie ficar pelado lá fora, na chuva. Teve uma certa vez que o Jamie, ele tava com tanto frio lá fora que ele começou a implorar na janela pra ele poder entrar, porque ele tava com muito frio. E aí ele acabou batendo muito na janela. A janela acabou se quebrando e gerou muitos ferimentos do Jamie. Ele teve que ir pro hospital, receber primeiros socorros por conta daqueles ferimentos. E uma vez o Jamie tava na mesa jantando e ele sem querer derrubou um pouco de suco no chão. E o Jeff pegou ele tinha 5 anos de idade, tirou a sua roupa, amarrou em uma árvore e começou a dar sentadas assim tão forte que ele começou a ter ferimento, começou a sangrar o seu corpo. E a sua mãe teve que intervir finalmente, que essa mulher, né, reagiu e chamou a polícia. A polícia viu que as crianças, assim, mais o Jamie no caso, estava sofrendo de violência doméstica. Então ele foi pra cadeia, mas não demorou muito pra ele estar em casa de novo. Conforme ele foi crescendo, ele sempre perguntava pra sua mãe por que a sua mãe não defendia ele como filho, e ela nunca tinha uma resposta. Ela sempre colocava o marido e os outros filhos em primeiro lugar. Com 12 anos, o James foi morar com os seus avós e basicamente os seus avós também odiavam Jamie. O Jamie ele era só uma criança e ele basicamente era odiado por todo mundo, e ele basicamente virou uma pedra sem sentimentos. Ele não tinha sentimentos, ele era uma pessoa fria, ele não era mais uma criança normal. Ele sim era uma criança que só estava existindo no mundo, basicamente. Ele tinha 15 anos, ele foi preso por esfaquear um outro rapaz e por ser menor de idade, ele ficou 4 anos no reformatório. Nesse tempo que ele estava preso, o seu padrasto Jeff morreu de parada cardíaca. Quando ele tinha 19 anos, ele saiu da prisão, se envolveu com gangues e 1 ano depois foi para uma festa de bairro onde conheceu uma mulher. Nessa festa, ele conheceu uma mulher que tinha 37 anos. Na época, ele tinha 19. O nome verdadeiro dessa mulher não foi identificado. Eu vi em todos os lugares, as pessoas chamam ela com nomes fictícios, nomes diferentes, porque o verdadeiro nome e a foto dela nunca foi identificada em lugar nenhum. Então no vídeo eu vou chamar ela de esposa do Jamie. Enfim, o Jamie ele era muito envolvido com pessoas ruins e ele acabou de certa forma indo de penetra nessa festa. Essa festa era a festa de aniversário de um dos filhos dessa mulher. Nesse dia, essa mulher ela estava dançando com um cara e um homem começou a ter ciúmes da mulher. Começaram a brigar ali juntos e o Jamie ele viu aquela situação de briga, toda aquela confusão. Ele entrou no meio daquela briga e ele tava com uma faca, então basicamente ali naquela briga ele esfaqueou um cara. Foi assim que ele conheceu a esposa, esfaqueando um homem. Jamie ele foi preso e por algum motivo ele continuou tendo contato com essa mulher na prisão. Eles conversavam por cartas, ele sempre mandava carta pra ela e ela respondia. Assim, eles se tornaram bem íntimos, eles falavam coisas bem íntimas nas cartas. E em setembro de 2009, 1 ano depois, ele saiu da prisão e essa mulher foi buscar ele. Totalmente diferente, ele saiu da prisão com seu rosto cheio de tatuagens, a sua aparência física estava diferente. Eles tinham se visto assim uma vez só na vida e continuaram o contato, então era diferente, mas ela não se importou, ela quis estar com ele do mesmo jeito e ele fez uma proposta pra ela e falou: olha, por que a gente não vai pra algum motel dormir juntos? E ela falou: tudo bem, vamos dormir juntos. A primeira noite deles juntos foi suficiente pra meses depois essa mulher descobrir que estava grávida, e quando ela falou pro Jamie que estava grávida, ele ficou muito feliz porque ele disse que a vida dele ia tomar jeito, ele queria o filho, ele queria criar o filho, que ele seria um bom pai. Com 3 meses de gestação, eles dois se casaram, foram morar juntos. Eles se casaram em uma cerimônia simples na casa da avó da sua esposa. Até então, nos primeiros meses da gravidez, James ele parecia ser um homem bom, um homem carinhoso, um homem cuidador, um verdadeiro pai de família, mas conforme foi passando o tempo, as coisas foram mudando um pouquinho. Durante a gravidez, ele começou a ser abusivo, agressivo, e eles discutiam muito, tanto que algumas vezes ela teve que chamar a polícia. Em uma dessas discussões, ele chegou a pegar as cinzas da mãe da esposa e jogar fora, simplesmente para deixar ela irritada. Ele foi preso por violência doméstica. Depois de 6 meses na cadeia, o seu filho já tinha nascido e ele voltou para casa. Ele encheu essa mulher de promessas de amor, dizendo que iria dar tudo certo. Ele até chegou a pegar a criança, falava que amava muito a criança, mas assim, isso eram só promessas. James começou com o uso de metanfetamina, ele não tinha um emprego, ele era sustentado pela esposa e ele precisava que ela desse dinheiro para ele comprar drogas. Teve uma vez que ela não quis dar
dar dinheiro pra ele. Então ele pegou um dos filhos dessa mulher e jogou na cama e ameaçou bater ou machucar esse menino. Então a sua esposa pegou uma faca e ameaçou matar ele se ele fizesse alguma coisa contra o filho dela. E ele ficou com medo e ligou pra sua avó e foi pra casa da sua avó. Ele acabou voltando pra prisão porque ele tinha violado a sua condicional. Ele foi solto somente em outubro de 2011 no Halloween. E daí ele começou a fazer a vida da sua esposa um grande inferno. Ele ficava como um psicopata na calçada, olhando para dentro da casa dela, fazendo gestos obscenos. Ele mandava cartas com ameaças e ficava ligando para ela e dizendo que ia matá-la. Ela chegou a ir à polícia porque essas ameaças começaram a acontecer uma semana depois que ele saiu da prisão. Como ela ligou várias vezes na delegacia contra ele falando dessas ameaças, ele acabou adquirindo uma nova ordem de prisão. Acontece que dessa vez ele estava desaparecido. Isso meio que virou um inferno na vida dela. Ela não tinha mais paz e constantemente ele ligava e ia atrás dela fazendo ameaças. Conforme ia passando o tempo, as ameaças eram mais agressivas ainda e ele chegava a mandar cartas para ela com símbolos satânicos, falando que ele era satanista, que ele era do diabo, e também com frases do Coringa. Ele dizia que ele era o Coringa e ele fazia ameaças assim horríveis. E a última vez que ele ligou para ela, ele chegou a falar pra ela que ele tinha acabado de matar uma mulher dentro do Hotel Marrocos e que a culpa tinha sido dela. Ela ficou desesperada com essa ligação e ligou pra polícia, mas nada aconteceu. 5 dias depois dessa ligação, um funcionário do Hotel Marrocos ligou para a polícia para dizer que ele havia encontrado o corpo de uma mulher que se chamava Ivete e tinha 37 anos, curiosamente a mesma idade da esposa do Jamie. A polícia iniciou uma investigação e por conta da ligação que a esposa do Jamie tinha feito, ele era o principal suspeito de ter cometido esse crime. Ele já tinha um mandado de prisão por violência doméstica, mas ele estava desaparecido. Quanto a Ivete, de acordo com a autópsia, ela foi muito torturada. Ela tinha sinal de abusos, muitas dilacerações em suas costas e objetos cortantes nas partes íntimas e no seu corpo. A cena do crime foi algo horrível, que não foram divulgados os detalhes da cena. E o que os investigadores responsáveis chegaram a falar é que aquele crime era a pior coisa que eles já chegaram a ver na vida deles. Foi só uma busca frenética pelo Jamie até que encontraram ele numa casa perto da casa dos seus avós e prenderam ele por conta do assassinato dessa mulher. E ele falou que ele não tinha nenhuma ligação com esse crime, mas as evidências levavam que ele tinha cometido aquele crime por conta de testemunhas. Também porque, além da idade, curiosamente, a Ivete era bem parecida fisicamente com a sua esposa. Eles colocaram a sua esposa para falar com ele. De acordo com a polícia, ele tinha confessado esse crime somente para a sua esposa e para a polícia ele se dizia ser inocente. Na investigação não tinha nada que ligasse Jamie a Ivete, tipo, de forma pessoal. Eles não se conheciam, família, nada. Eles não tinham nenhum vínculo. Mas ele foi preso pelo assassinato dela em espera por julgamento. Nesse tempo que ele ficou preso, ele praticamente virou a cabeça. Ele fez mais tatuagens ainda no seu rosto e começou a perseguir mais ainda a ex-mulher. Ele começou a mandar cartas pra ela planejando o assassinato dela. Ele mandava cartas sujas de sangue e eu não sei como ele conseguiu mandar uma carta pra ela com um rato morto dentro do envelope. Ele dizia que ele estava mandando recomendações para outras pessoas irem e matar ela. Enfim, ele mandava imagens de pentagramas, de coisas de satanismo, várias coisas assim absurdas. Cada vez ele conseguia piorar mais a situação. Enquanto isso, ele também chegou a denunciar sua esposa para assistência social, falando que o filho dele sofria de maus tratos com a mãe. E nesse tempo ela se envolveu com alguma coisa complicada e ela acabou sendo presa também. E aí meio que virou uma guerra dentro da prisão. Ele conseguia contato com a prisão que ela tava, que eu não sei como, para que as presas pudessem bater nela. E ela até chegou a se envolver em uma briga dentro da prisão. Enquanto rolava essa confusão, a família da Ivete esperava o julgamento pelo que tinha acontecido com ela. Ivete, ela tinha 6 filhos, ela tinha 37 anos e ela era uma mãe solteira que viveu uma infância muito difícil. Ela tinha sido abusada diversas vezes em sua infância e ela sofreu violência doméstica e passou fome. Ela era uma mulher muito carinhosa e vivia com seus filhos e com a sua irmã. Sua irmã, ela sabia como a Ivete tinha tido uma vida sofrida e ela ficou muito triste pelo que tinha acontecido com ela. Por isso, ela queria o julgamento. O julgamento da Ivete demorou 5 anos
anos. E depois, quando a família foi se encontrar com o Jamie no julgamento, ele começava a fazer caretas, mostrar o dedo do meio, falar palavrão, fazer brincadeiras, caçoar, ficar rindo igual um retardado. Ele não mostrou nenhum remorso, ele fazia piadas, falava que ela merecia, enfim, ele era uma pessoa totalmente perturbada. Ele também chegou a dar uma entrevista para um jornalista um dia antes desse julgamento, que faz sentido porque geralmente antes do julgamento esses caras eles gostam de fazer entrevistas para confessar os crimes, para ver se eles conseguem diminuir as suas penas. Ele disse que ele fazia por puro prazer e que se dependesse dele ele faria de novo, sem nenhum problema. Ele também falou sobre a sua infância, como a sua infância foi complicada e quando ele era criança ele gostava de machucar animais e que ele não tinha nenhum tipo de sentimento negativo quanto ao crime que ele tinha cometido. Sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered. E que ele tinha matado mais 2 pessoas quando ele era criança. Não deu muitas informações sobre essas pessoas que ele tinha matado, mas ele chegou a falar nessa entrevista que ele sentia mais prazer em matar do que ter relação sexual com uma pessoa. Jamie ele chegou a confessar o crime, então ele foi condenado à prisão perpétua e ele foi considerado um prisioneiro altamente perigoso. Eu queria falar pra vocês que esse caso ainda não acaba aqui, tá? Ele ainda vai ficar pior. Enfim, quando ele foi pra cadeia, ele chegou a arrumar confusão com várias pessoas. Ele chegou a arrumar confusão com um dos presos, aonde ele bateu tanto no rosto desse preso, ele chegou a ter que levar 67 pontos no rosto. Então, assim, o Jamie ele não podia ter nenhuma pessoa perto dele, ele era uma pessoa altamente perigosa que precisava ficar sozinho. Contar que ele batia nos presos e pegava o sangue dos presos e gostava de ficar fazendo pentagramas na parede com o próprio sangue das pessoas que ele machucava, ou seja, não tinha como esse homem ficar com outra pessoa mesmo. Jamie ele foi preso numa prisão bem específica na Califórnia. É uma prisão que, digamos assim, acontecia muitas coisas horríveis lá dentro, como se os policiais eles não se importassem muito de algumas coisas que acontecessem lá, e vocês vão entender o porquê. Em 2019, ele acabou ganhando um colega de cela que se chamava Luiz Romeira. Ele estava preso há 27 anos. Ele entrou na cadeia quando ele tinha 17 anos e ele era acusado de matar uma mulher que estava associada a uma gangue rival. Enfim, em menos de 24 horas que esse homem foi dividir a cela com o Jamie, ele estava morto. Na madrugada, pelo que tudo indicava, Jamie pegou uma navalha e quando seu colega estava distraído, ele arrancou seus olhos. Com um barbante, ele matou o homem enforcado e fez uma abertura em suas costelas para arrancar o seu pulmão. E ele conseguiu decapitar o Luiz com uma navalha. Depois ele deu um cuspe no seu rosto decapitado. E de acordo com a polícia, eles acharam o Luiz pela manhã e era uma cena de total horror. Ele também fez um colar com partes do corpo do Luiz e ele estava usando esse colar. E ele escreveu na parede com o sangue do Luiz escrito a seguinte frase: "Eu sou um homem com 1000 faces". Essa prisão, ela também foi uma das prisões que abrigou o Charles Manson. Então, tipo assim, lá tinha todos os tipos de presos depravados que você já podia imaginar. Esse crime deu uma certa repercussão porque eles encontraram o corpo desse homem de manhã e tudo indicava que ele tinha sido morto de madrugada. Só que os policiais falaram que de madrugada eles foram fazer uma varredura pela prisão, eles viram que estava tudo bem, que estava um silêncio, que os homens estavam bem, mas de acordo com o laudo da autópsia, da polícia, tudo, enfim, ele tinha sido morto 30 minutos depois que ele começou a dividir a cela com o Jamie. Ou seja, a polícia simplesmente poderia ter visto o homem estar sendo morto lá e nem ter ligado pra isso. Pra gente poder ver o nível dessa prisão, como que é, pra vocês terem uma noção. Ele foi enviado para um centro psiquiátrico, uma prisão específica, e é considerado um dos homens mais perigosos do mundo, e ele está sob vigilância máxima. Algumas pessoas falaram que ele tinha prática satanista, outras pessoas falaram que ele adquiriu um distúrbio, um problema mental por conta dos traumas que ele sofreu físicos e emocionais em sua infância, por conta dos chutes, às vezes que ele caiu do carro. Tudo isso, como eu falei, tinha dado danos
pra sempre na vida dele, na cabeça dele, no corpo dele. E isso poderia ter influenciado muito pra ele ter se tornado esse psicopata, essa pessoa maluca que ele tinha se tornado. Também foi comparado ao Coringa tanto pelas suas atitudes como pelas suas tatuagens. No rosto dele, o rosto dele, ele fez a tatuagem com os símbolos do Coringa. E ele chegava a falar que ele era o Coringa, que ele seria o Coringa da vida real. Então ele foi considerado o Coringa da vida real e também um dos presos e um dos criminosos mais insanos que já existiram no mundo. Ele também desenhou o rosto do Coringa no rosto do Luiz e mandou uma carta para o promotor de justiça de dentro da prisão, com um pentagrama e com uma foto do júri com o rosto do Coringa desenhado. E esse foi o caso do Coringa da vida real, Jamie Osuna, um dos criminosos mais insanos que já existiu e que existe até hoje, porque ele ainda se encontra sob vigilância máxima numa prisão na Califórnia. Fique pra mim nos comentários o que você achou desse caso e da história desse homem, se você já conhecia. Lembrando que esse caso foi indicação de um seguidor lá no Instagram, e se você tiver alguma indicação de algum caso, deixa aqui pra mim nos comentários. E foi esse o caso de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!